Um caminhoneiro já cansado, viajando desde o Paraná, parou em Santa Rita do Pardo, no estado de São Paulo. Já era tarde da noite, mais de 10 horas da noite. Ele parou naqueles típicos restaurantes de beira da estrada, onde tem um posto de combustível também. Ele estacionou seu caminhão. Ele queria descansar. Ele queria saber onde haveria a possibilidade de encontrar uma pousada para tomar um banho, depois jantar e dormir um pouco. E antes do amanhecer ele pretendia sair com o seu caminhão e seguir até Andradina para deixar a sua entrega ali. Enquanto ele estava conversando com o dono do restaurante, ele pensou: já que eu estou aqui, eu estou faminto, eu vou pedir um jantar e depois eu vou procurar uma pousada. E assim ele fez. Enquanto ele pedia o jantar, o proprietário do restaurante já estava para fechar. O caminhoneiro falou para ele que estava querendo tomar um banho e dormir um pouco. E o dono do restaurante informou que não muito longe dali, a umas 2 quadras de onde eles estavam, havia uma pousada. Ele poderia deixar o caminhão no estacionamento do posto de combustível, ir até a pousada e depois de manhã ele retornaria para buscar o seu caminhão. O homem sentou enquanto estava aguardando que o pessoal da cozinha preparasse o seu jantar. E nesse tempo uma jovem se aproximou dele, uma jovem ruiva. Ele disse que era uma jovem muito atraente. Ele até pensou: que uma jovem tão bonita assim está fazendo sozinha aqui nesse lugar, nessa hora da noite. Não que não poderia, mas pelo horário ele achou um pouco estranho. Uma jovem sozinha caminhando ali no posto de gasolina. Ele viu até o momento que ela chegou no posto de gasolina, se dirigiu à porta do restaurante, entrou. E neste momento ela estava indo na direção à mesa onde aquele caminhoneiro estava sentado. A jovem chegou perto da mesa. O caminhoneiro ficou olhando para ela, assustado. Ele não estava entendendo. Será que é alguma conhecida dele? Será que ela queria alguma informação? A jovem perguntou: posso sentar um pouquinho? E o homem, todo educado, falou: claro, pode sentar sim. Ela sentou-se e perguntou a ele para onde ele estava indo. Ele disse que depois dali, de Santa Rita do Pardo, de manhã, antes do sol nascer, ele pretendia ir para Andradina. E ela falou: que legal. Será que você poderia me dar uma carona até lá? E o motorista perguntou: mas você vai sozinha? Não tem mais ninguém com você? Ou tem outras pessoas? Ela disse: não, eu estou indo sozinha. Estou indo visitar uma avó que está muito doente. E eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus. E se você puder me dar carona, eu vou ficar muito feliz com a tua ajuda. O homem ficou pensativo, mas depois ele resolveu e decidiu falar a ela que ele daria carona para ela até Andradina. Ele já estava se pensando umas outras coisas também, né? Vários dias na estrada, a esposa distante, e uma jovem tão bonita daquele jeito se aproximou dele. Era como se fosse um prêmio, pensava ele, até aquele momento. A jovem então olhou para ele e falou: eu vou até a minha casa, eu vou avisar os meus pais e preparar algumas coisas então, e vou deixar o meu endereço com você. Quando você se levantar de madrugada, se você puder passar na minha casa e me chamar, eu estarei esperando e nós partiremos dali. E o motorista disse: tudo bem, nós vamos fazer isso então. Me dá o seu endereço e me aguarde lá. Quando eu sair de manhã, eu passo na sua casa antes da gente seguir para Andradina. A moça foi se retirando, bem devagar, não olhou para trás. O motorista ficou olhando aquela jovem caminhando até a porta
do restaurante e depois ela foi desaparecendo na esquina do posto de combustível. Nesse momento, a garçonete lá do restaurante se aproximou trazendo o jantar para o motorista. Ele se alimentou, tomou um suco também que ele pediu, fumou um cigarro e depois ele partiu em busca da pensão da qual o homem, o dono do restaurante, disse a ele que ficava ali perto. Ele foi até lá com aquela jovem na cabeça e não conseguiria pensar em outra coisa a não ser daquela jovem. E nesse momento então ele pensou: puxa, eu nem perguntei o nome dela. Eu fiquei tão curioso, interessado e meio hipnotizado com a beleza daquela mulher que nem passou na minha cabeça de perguntar o seu nome. Daí ele lembrou do bilhete que ela havia passado para ele. Ele colocou no bolso, ele tirou o bilhete e embaixo da luz de um poste, lá na rua, na frente já da pousada onde ele estava, ele abriu o bilhete para ver se ela havia escrito o nome dela ali. E ela escreveu. Era Elizabeth. Ele dobrou novamente o bilhete, colocou no bolso, entrou na pousada e aquela noite ele ficou ali. 4 horas da manhã, ele acordou, levantou, tomou um banho e estava novamente com aquela jovem em seus pensamentos. Ele não via a hora de poder encontrar com ela novamente. Quem sabe ela pudesse viajar mais algumas cidades com ele. Ele tinha planos de ficar mais um tempo por ali, antes de voltar para a sua casa, antes de voltar para os braços da sua esposa. Ele seguiu até o posto de gasolina, pegou o caminhão, pagou o estacionamento e depois dali ele foi até o endereço que a Elizabeth passou a ele. Alguns minutos depois, aquele caminhoneiro chegou distante da casa onde supostamente aquela jovem morava. Havia uma luz acesa na sala. Ele pensou: ela já está acordada, já está esperando por mim. Vou buzinar uma vez, não vou fazer muito barulho porque ainda está de madrugada. Depois eu desço e vou até o portão esperar por ela. Pegou um perfume do porta-luvas do caminhão, jogou um pouco no pescoço e foi até o portão da casa da Elizabeth. Quando ele chegou no portão, ficou aguardando, ninguém saía. Ele procurou a campainha e não encontrou. Então ele decidiu bater palma. Nesse momento a porta da casa se abriu e um homem barbudo e com o cabelo também para ser cortado veio se aproximando de onde estava o caminhoneiro, parado no portão, e perguntou a ele: posso ajudar o senhor? Deseja alguma coisa? E o caminhoneiro disse: eu peguei o endereço com uma jovem que eu conheci no início da noite, no restaurante aqui perto, e ela pediu para que eu viesse até aqui porque ela vai de carona comigo até Andradina. O homem falou: jovem? Que jovem é essa? E o motorista do caminhão falou: a Elizabeth. Ela disse que mora aqui. Aqui não mora uma Elizabeth? Olha aqui o endereço dela comigo. Que tirou o bilhete do bolso e mostrou para o homem. O homem olhou para o motorista e falou: que brincadeira é essa? Que brincadeira sem graça é essa que você está fazendo? O motorista ficou sem entender o que estava acontecendo. A mulher daquele morador ouviu o homem falando alto, seu marido falando com voz alta, também saiu para ver o que estava acontecendo, perguntando: o que está acontecendo? O que houve? O homem olhou para a mulher e disse: esse senhor aqui está procurando a nossa filha Elizabeth. A mulher começou a tremer e chorar e olhou para o motorista e falou: que isso, homem? Que isso, senhor? Que isso? Por que você está fazendo isso? Quanta dor nós já passamos e você vem fazer uma coisa dessa com a gente? O motorista falou: mas eu não estou entendendo. Ela falou comigo no início da noite, no restaurante,
Ela pediu para que eu viesse aqui. Falei, não, o senhor está enganado. A nossa filha, a Elizabeth, ela pegou carona com um motorista há 3 anos. E infelizmente, aquele caminhão sofreu um acidente, se chocou com outro caminhão na rodovia. E, infelizmente, a Elizabeth perdeu sua vida naquele acidente. Nós sofremos muito. Nós procuramos nem pensar tanto nela para que aquele sofrimento não volte aos nossos corações. Ela saiu daqui contra a nossa vontade. Nós pedimos para que ela não fosse viajar e ela saiu sem dinheiro, encontrou a ajuda do motorista. E ele, infelizmente, sofreu aquele acidente na rodovia, o que causou a morte da nossa filha. Daí o motorista começou a ficar desconfiado. Será? Mas eu falei com ela. Ele falou, olha, faz o seguinte, vai embora. Vai embora, o senhor já está causando dor demais para nós. Está vendo a situação da minha esposa, está chorando. Vai embora, não tem nenhuma Elizabeth aqui. O que aconteceu foi isso que nós falamos para você. E não tem outra história para te contar. O casal, sem se despedir, voltou para dentro da casa. O motorista foi até a cabine do caminhão, entrou e ficou olhando lá para casa. Ele ficou desconfiado. Esse casal está mentindo para mim. Mas ele pensou, vou embora, não quero arrumar confusão. Ligou o caminhão e estava saindo. Antes de sair daquela rua onde ele estava naquele momento, ele sentiu a presença de alguém na cabine. Parecia que ele não estava sozinho. E sentiu um cheiro doce de perfume. Era o mesmo perfume que aquela jovem estava usando lá no restaurante. Ele olhou para o lado e ali estava ela, sentada ao lado dele. Que isso? Como você entrou aqui? Eu acabei de falar com seus pais, eles disseram que você morreu. Ela olhou para ele e disse, nunca traia a sua esposa. Isso vai causar muita dor a ela e pode ser o seu fim. Eu não estou brincando. Eu vim aqui para te dar um aviso. Se você continuar com esse sentimento de traição na tua cabeça, algo muito ruim vai acontecer com você. Você vai pegar a rodovia e talvez você não volte vivo para tua esposa. Tome cuidado com o que você vai fazer. Depois de dizer essas palavras, a jovem sumiu. O homem estacionou o caminhão e desceu correndo. Voltou até o posto onde ele estava. Naquele momento, o restaurante já estava abrindo novamente para servir o café da manhã para os caminhoneiros que passaram a noite ali. Ele foi até o balcão e conversou com o dono do restaurante, explicou a história. E o homem do restaurante confirmou toda a história que o casal disse a ele. Uma jovem realmente, há 3 anos, pegou carona com um motorista ali e sofreram um acidente na estrada. E o nome da moça era Elizabeth.